Bom dia, turma 8. Sejam bem-vindos a mais um dia de módulo, mais um dia de imersão. Hoje a gente vai ter uma aula cujo título é Equidade no SUS e Iniquidades na Saúde. Vocês já estão conversando aí no bate-papo. Estou adorando ver o tanto que essa turma é animada, falando um pouco das discussões com vocês aqui no bate-papo. E para falar sobre esse tema, né, para apresentar esse tema para a gente convidou o doutor Dorico, que é médico, doutor em saúde coletiva pela Unicamp, pós-doutor na Universidade de Montreal, no Canadá, pesquisador em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública na Fiocruz, professor adjunto do curso de medicina e coordenador do mestrado em saúde da família da UFC, professor orientador do doutorado em saúde coletiva e do mestrado em saúde pública da UFC, professor visitante da Unicamp, do curso de especialização em direito sanitário, foi deputado federal, secretário de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, secretário municipal de saúde de Icapuí, secretário municipal de saúde de Quixadá, secretário municipal de saúde de Sobral, presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, secretário municipal de saúde daqui de Fortaleza, diretor-presidente do Instituto Centro de Ensino Tecnológico, Centec, autor de diversos livros e diversos artigos. Ele vai conversar com a gente hoje sobre esse tema, doutor Dorico. Oi, bom dia, pessoal. Bom dia, satisfação muito grande, Valesca, estar participando desse acolhimento, desse momento onde essa turma aí animadíssima, parabéns, primeiro parabenizar a todos e a todas que passaram pela seleção do mestrado, agradecer a você e a Geise Luna o convite, mandar um abraço aí para o nosso superintendente Marcelo Alcântara e dizer da satisfação e do orgulho que eu tenho dessa residência nossa. A primeira residência que a gente criou aqui no SUS, né, foi a residência de Sobral, nessa escala, em 98, em 97 eu assumi a Secretaria de Saúde de Sobral, e em 98 eu chamei todos os trabalhadores, todos. Fiz naquela época um convênio com a UVA e disse, olha, a partir de hoje, uma grande reunião, reuni todos os trabalhadores, as enfermeiras, os assistentes sociais, os psicólogos, terapeuta ocupacional, educador físico, todo o pessoal odontólogo que estava na rede com a gente. A partir de hoje, todos vocês são residentes. Aí foi uma polêmica, inclusive, nós criamos aí, nesse junto, a própria residência, criamos a residência médica, tudo junto. Foi uma confusão, porque o Conselho Regional de Medicina se rebelou, o Conselho Regional de Medicina, inclusive, para mim foi sempre uma satisfação, porque o Pedro, que era nosso residente, o Conselho Regional de Medicina acabou a residência médica, não aceitou, aí eu tive que criar a primeira residência, ainda os médicos participaram, porque eles inventaram, estavam pondo na cabeça, que residência era coisa privativa de médico. Eu disse, não, foi eu que acabei com essa ideia aqui do Brasil, de que residência só tinha residência médica. Então, a residência, criada pelo decreto, acho que esse decreto foi fruto de uma greve dos residentes na década de 70, é residência em serviço, né, sob supervisão. Então, todo e qualquer estágio em serviço sob supervisão, você pode chamar residência. Qual é a diferença de residência e especialização? Isso é importante, porque naquele momento, como você não tinha residência médica, todo mundo corria para as especializações. A especialização é uma coisa teórica, que você faz um curso de final de semana, assiste às aulas, faz um TCC e faz uma especialização. Residência não, é isso que vocês vão fazer daqui para frente, é essa grande imersão em serviço durante 2 anos. Em serviço, sob supervisão. E foi muito interessante, né? Porque a Bida, que é lá de Sobral, que é educadora física, tinha acabado de chegar de Madrid, porque o esposo dela estava fazendo lá o doutorado. Bida, você vai ser nossa preceptora. Eu disse, mas, professor Dorico, eu não sei ser preceptora de saúde, a vida toda eu fiz academia, não tem problema não, vamos aprender junto. Vamos lá, a primeira terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga, que é para residência, que a gente pensou, mas professor, não tem Bera? Olha, esqueça Bera é um equipamento sofisticado para você
avaliar a deficiência auditiva de recém-nascido. Esqueça, vá lá para a cidade do Dr. Zé Euclides, se funde lá no Campo Novo, lá nos Terrenos Novos, que era a unidade lá, e você vai aprender. Aprenda, esqueça, eu até brinquei com ela, esqueça tudo que você aprendeu na fonoaudiologia, e agora você vai ser uma fonoaudióloga sanitarista, e você vai aprender outros jargões, vai aprender o que é descrição de clientela, vai aprender o que é acolhimento, vai aprender como é que se organiza uma visita domiciliar, vai entender como é que acompanha um hipertenso, uma criança na puericultura. Aí, uns 4 meses depois, eu disse, e aí, como é que é? Disse, professor, aprendi coisas demais já. Ou seja, é uma nova linguagem, vocês todos vão aprender essa residência interdisciplinar, essa visão de mundo que vocês estão... E, acima de tudo, qualificar vocês para o mestrado. Porque quando você pega eu coordeno o mestrado lá de Sobral, em saúde da família, e sou professor dos mestrados aqui da Fiocruz. Estamos, inclusive, agora iniciando em maio o primeiro doutorado profissional em saúde da família do Brasil, em rede. Foi uma conquista nossa, porque antigamente não se falava nessa possibilidade de doutorado profissional. Foi eu que conheci essa briga aqui no Brasil, porque a primeira vez que eu falei de doutorado profissional na Fiocruz, quase que jogavam um ovo em mim, e eu tive que defender. Por quê? Porque o saúde da família, né, essa parte do que vocês estão vivendo, saúde coletiva, esse conjunto de letras, né, que eu acho que às vezes eu até gosto de falar para os alunos, às vezes todo mundo pensa que é uma coisa só, mas é importante depois vocês entenderem. Eu acho que ao longo da minha fala eu vou falar um pouco. Quando é que nasceu na saúde pública, quando é que nasceu a medicina social, quando é que nasceu a epidemiologia, quando é que nasceu a saúde coletiva, que é algo nosso aqui do Brasil, e o saúde da família, que foi uma construção minha. Eu, quando fui secretário de saúde de Xadá, foi quando mostrei lá em Brasília que aqui no Ceará a gente não podia criar o médico de família ao modelo inglês, ao modelo cubano, ao modelo europeu, canadense, porque nós já tínhamos os agentes de saúde e nós tínhamos feito uma coisa fantástica, que foi dar um choque de enfermagem na saúde pública cearense, a partir da criação dos agentes comunitários de saúde, quando em 90 nós negociamos no CESAL, de que para cada município, o município só ia continuar com os agentes de saúde se contratasse uma enfermeira para coordenar o programa. Aquilo foi fantástico, fundamental, a organização da sala de vacina, a organização do serviço de enfermagem nos postos de saúde, porque não tinham. E depois nós passamos mais, para cada 6 agentes de saúde vai ter uma enfermeira. Isso foi outra conquista. Então, quando a gente consolidou os agentes de saúde, quando a gente consolidou a enfermagem, né, acompanhando as equipes de agentes de saúde, você não podia chamar um programa de médico de família, exemplo do modelo inglês, do modelo cubano, tinha que ser equipe de saúde da família. Então, nasceu em 94, aliás, nasceu em 93, o Ministério que adotou em 94, lá em Quixadá. Esse foi um conceito. Eu não estou aqui com pabulice, gabola, não, é porque já está na literatura, então a gente já pode falar. Quando as coisas que a gente fala virou dissertação, virou tese, virou artigo, então a gente já fica mais à vontade para falar, para colocar para vocês. Mas é isso, eu quero dizer da satisfação, parabenizar vocês e dizer da empolgação de estar 8ª turma, né? Eu acolhi a primeira, também participei do primeiro acolhimento. Então, há 8 turmas que eu, direto ou indiretamente, acompanho e tive presente já em vários acolhimentos. Fiquei muito feliz. Eu fiquei tão à vontade que eu achei que eu não queria nem fazer slide, que eu sei que eu não estou vendo vocês, mas vocês vão ficar me vendo, eu vou falando com o coração, que às vezes o slide bota mais razão, e eu acho que é importante esse momento que a gente está vivendo, tão sofrido, esse momento que nós da saúde estamos sofrendo muito, infelizmente alguns ainda fazem arruaça, eu estou dizendo arruaça antissanitária, né? Porque você tem, a gente aprendeu esse termo aqui de arruaça, né? Então, bom, porque quando como a gente está no YouTube, então vão nos ver várias vezes, essa palavra arruaça, né? Que a gente ouve lá no sertão, né? É um absurdo, né? Enquanto a gente está aqui sofrendo vai chegar já 260 mil pessoas no Brasil que sucumbiram nessa pandemia, e a gente tendo que fazer um esforço defendendo o isolamento social, defendendo o lockdown, que é a única forma de salvar vidas. Alguns ainda vão para as ruas aglutinar milhares de pessoas, inclusive aqui no Ceará recentemente vimos esse evento.
e fazendo arruaça antissanitária, né? Que, aliás, não é uma coisa nova, e eu vou falar um pouco para vocês sobre isso aqui. Mas, gente, muito boa sorte a todos vocês dessa residência, parabéns, e fico muito feliz. Essa é a maior residência multidisciplinar do Brasil. Não tem outra nessa escala. Eu fiz parte desse processo de expansão. Então, é só para concluir lá de Sobral, para não ficar pela metade, né? Então, nós criamos em 98, fizemos esse convênio com a UBA, e aí foi a residência em serviço. Foi muito interessante. Os médicos, e aí foi a minha briga com o Conselho Federal de Medicina, porque já vinha lá quando eu criei o Saúde da Família, que muitos eram contra, porque achavam que é um absurdo você achar que o médico vai só trabalhar na área pública, que o médico não vai ter consultório particular, e que não sei o quê. E isso ainda hoje é uma luta constante, por isso que nós tivemos que trazer os cubanos para assumir, foram embora, e milhares. Um dos motivos dessa mortalidade alta também é porque muitas equipes estão totalmente desfalcadas. Então, entre outras coisas, aí merece uma reflexão só sobre o papel da atenção básica. Nós estamos, inclusive, coordenamos uma pesquisa agora nacional sobre esse tema, que é uma pesquisa nacional sobre a atenção básica no Saúde da Família. Mas ali, naquele momento, é importante vocês saberem dessa história, o Conselho Federal de Medicina foi contra, porque eles achavam que eu não podia colocar os médicos junto com os outros profissionais, tá certo? E eu só construí formar uma turma. E foi muito interessante que o Pedro Cavalcante, que é meu colega, professor lá da Faculdade de Medicina de Sobral, foi o meu primeiro residente e concluiu a residência, junto com todo mundo. Aí, quando o Pedro foi fazer a prova da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, tá certo? Tirou o primeiro lugar. Aí eu fui no Conselho Regional, eu fui lá, né? Fui lá, tive uma reunião, disse, olha, eu quero mostrar para vocês que formar médico junto com enfermeira, com assistente social, com psicólogo, com nutricionista, com terapeuta profissional, não deixa o médico burro, não. Porque o médico vai desaprender, porque você não vai desenvolver. Não, pelo contrário, o Pedro, que foi meu residente, junto com todo mundo, tirou o primeiro lugar na prova de especialidade de medicina de família e comunidade. Tá? E o Pedro hoje é professor, já é nosso grande professor lá em Sobral, faz um excelente trabalho, né, no Saúde da Família e com os alunos. Ou seja, é muito importante essa residência, muito importante a escola continuar. E outra coisa que para a gente foi fundamental foi a interiorização da residência. Isso aí, para mim, foi assim, foi um momento que eu estava no Ministério da Saúde. A professora Ivana, que é a nossa pesquisadora da Fiocruz, estava à frente da escola, e aí a gente estava num momento importante de fortalecimento do Saúde da Família, e aí a gente conseguiu recurso, era um momento que estava se expandindo a questão dos NASFs, se expandindo a questão da Saúde da Família, conseguimos interiorizar e dar escala, né? Chegamos a ter, em alguns momentos, 800 residentes na escola, somando as duas turmas, né? Porque são duas turmas. Hoje, com certeza, está próximo disso, porque só vocês são 387. Então, somando R1 e R2, já chegar aí mais de quase 700 residentes, quase 800, né? Porque vai dar quando você tem aí. E eu acho fundamental essa residência. Ela qualifica o serviço, ela prepara vocês para a inserção e para o mestrado, né? Nós precisamos formar, né? E aí foi daí que nasceu a Renasce. Eu vou rapidamente contar essa história, porque eu acho que é importante, nesse momento, quando a gente já está com contar a história faz parte de aula, né? A aula faz parte da apresentação das histórias, porque aí vocês vão entendendo os nexos das coisas, tá? Então, aí eu fiz esse movimento de criar as residências muito profissional, tá certo? E nós estávamos lá em Sobral também, já criando o primeiro mestrado acadêmico em Saúde da Família do Brasil. Por quê? E é importante isso, falar para vocês, por que a gente brigou para criar um mestrado em Saúde da Família, que não foi fácil. Ficamos lá uns 3 anos, e como eu já tinha formado a residência,
Aí os médicos saíram realmente e não teve como juntar. E aí criamos lá a residência de medicina geral comunitária dos médicos e a residência multiprofissional dos outros profissionais, porque o conselho não aceitou. Mas aí a gente fazia as atividades conjuntas. Qual era o desafio agora? Criar um mestrado. Qual é a diferença de um mestrado? Isso é importante, eu vou falar para vocês. E eu queria que fosse saúde da família, primeiro, porque quando nós criamos o saúde da família, esse conceito de saúde da família, ele não está presente nos outros países, dessa forma como está no Brasil, tá certo? Ele não está presente em Cuba, ele não está presente no Canadá, ele não está presente na Inglaterra. O modelo inglês é um modelo de captação, e quem capta é o médico de família. Então, o médico ganha a última vez que eu estive lá, eram 1.800 pessoas. E ele tinha que tomar conta daquelas 1.800 pessoas. E o trust, que é a entidade que é contratada, é paga pela captação. E os trusts são de atenção primária. E, inclusive, é uma coisa muito interessante, porque como é o trust de atenção primária que contrata o trust de atenção secundária, aí sim, o médico ele faz a longitudinalidade do cuidado. Aí ele consegue seguir, porque ele, quando menos ele encaminha para o especialista, mais ele capta o recurso, e mais recurso ele tem no board dele lá, tá certo? Então é muito importante isso. Mas não tem essa questão do saúde da família. E naquele momento que a gente estava consolidando o saúde da família, desenhando, nós precisávamos construir residência multiprofissional e mestrado multiprofissional para, inclusive, sistematizar epistemicamente o papel de cada categoria no saúde da família. Foi quando eu criei um modelo, desenho, que depois aprofundei no meu doutorado, que é o modelo da interdisciplinaridade. Então, você tem um conceito de campo e núcleo. Então, vocês vão estar trabalhando de forma interdisciplinar, que vocês têm um núcleo comum que vocês vão estar trabalhando, que é saúde da família, ou saúde coletiva, ou medicina preventiva, de acordo com o que esteja o desenho da residência, mas você tem um núcleo comum, mas você tem, esse núcleo comum, ele é interdisciplinar, mas você tem um espaço de conhecimento que cada um traz. Então, se você pegar um paciente com asma, por exemplo, ele vai ter um tronco comum, que a enfermagem vai trabalhar, o médico vai trabalhar, o psicólogo vai trabalhar, né, porque o paciente com asma também tem lá as suas necessidades de apoio e suporte na parte emocional. Mas você vai ter aquele espaço que é do médico, que está ligado ali no campo do acompanhamento de uma asma, do ponto de vista do medicamento. Você tem um papel importante da enfermagem, você tem um papel do serviço social. Então, essa articulação interdisciplinar, naquele momento, e nós publicamos, inclusive, uma Sanari, que foi a Sanari 10 anos, a Sanari está no site da Escola de Saúde Pública de Sobral, vale a pena vocês visitarem, inclusive se preparando para publicar. A gente criou como sendo uma das primeiras revistas que começasse a acolher trabalhos interdisciplinar. Por que eu falo da Sanari 10 anos? Porque lá a gente conseguiu praticamente colocar as 11 profissões, estruturando, apoiando, dizendo como é que a profissão apoia o saúde da família. Então, como é que o papel do psicólogo de saúde da família, ligado à questão da abordagem sistêmica da família, ligado às questões organizacionais, ao trabalho em equipe, tá certo? E o apoio ao suporte clínico, tanto na equipe de saúde da família, como na interlocução, por exemplo, com os CAPs. Então, foi aí que a gente sistematizou o papel de cada uma das profissões. Foi a primeira grande revista, por isso que ainda hoje, e aí a gente conseguiu, inclusive, indexar a Sanari, que nasceu ainda como uma revista para a gente relatar as experiências desses TCCs, dessa turma de Sobral que entrou, e aí então, tem muitos trabalhos, eu, inclusive, tive um certo sacrifício, que alguns artigos que eu podia publicar lá fora, não, foquei em publicar na Sanari, mesmo sabendo que naquele momento não tinha pontuação, mas era um risco para fortalecer e para ensinar os meninos a escrever artigo, que é o que eu faço ainda hoje, inclusive na graduação da medicina. Então, ali o nascimento da residência multiprofissional exigia um mestrado. Por quê? Porque quando você termina, se vocês terminarem a residência de vocês em saúde da família, ou nessa abordagem, é evidente que vocês têm uma residência que tem, inclusive, o componente hospitalar, mas que, nesse sentido, vocês vão fazer a integração com as outras áreas. Se você for para o mestrado de saúde coletiva, você vai entrar numa linha de pesquisa do professor para orientar.
que é qualitativa, é quantitativa, mas é no campo da saúde coletiva, não é no campo da saúde da família. E nós precisávamos, naquele momento, ter um espaço que os nossos residentes, que foram residentes em saúde da família, viessem sistematizar as práticas e saberes do saúde da família. E aí nasceu o nosso mestrado lá de Sobral, e depois, né, e quando a gente começou a pensar na Fiocruz do Ceará, a primeira coisa que a gente pensou foi em criar uma rede Nordeste de saúde da família, e hoje a gente tem a Renasce, com certeza muitos de vocês serão nossos mestrandos lá na frente, tá certo? Hoje nós já formamos 400 mestres e temos uma turma de 170. Às vezes as pessoas nem acreditam como é que a gente consegue formar 170 mestres ao mesmo tempo. Nós criamos essa rede Nordeste, nos inspiramos na Renorbio, que foi outra rede também criada aqui no Nordeste na área de biotecnologia, e criamos uma rede com 9 nucleadoras. Então tem uma nucleadora na Fiocruz, tem uma nucleadora na UFC em Fortaleza, tem uma nucleadora na UES em Fortaleza, tem uma nucleadora na UVA em Sobral, tem uma nucleadora na URCA no Cariri, tem uma nucleadora no Maranhão, uma nucleadora no Piauí, uma nucleadora no Rio Grande do Norte, uma nucleadora na Paraíba. São 9 nucleadoras e a gente faz um mestrado profissional e conseguimos aprovar o primeiro doutorado profissional em saúde da família do Brasil, em rede, tá? Fizemos em Sobral o primeiro acadêmico, fizemos a Renasce, que é profissional, como mestrado, e agora estamos fazendo o doutorado profissional. Qual a importância, então, desse doutorado agora? Porque nós vamos sistematizar, né, epistemicamente as teses, né, que serão produzidas pelos aqueles que foram nossos residentes, foram nossos mestrados e foram nossos mestres, e agora vão ser nossos doutores. Isso é muito importante, por quê? Porque você cria um campo de reflexão epistêmica. Então, você já tem o mestrado em saúde pública, tem o mestrado em saúde coletiva, tem o doutorado em saúde pública, o doutorado em saúde coletiva, e agora nós vamos ter em saúde da família. E isso para que você possa aprofundar o campo do conhecimento, epistemicamente, né? Naquilo, do ponto de vista assistencial. E é importante ser profissional porque o foco do nosso doutorando é trabalhar refletindo sobre a realidade dele, que ele enfrenta, e o que o programa enfrenta no dia a dia. Isso é fundamental para a gente construir um campo de conhecimento, né? Isso é fundamental. E um campo, né, que você vai colocando pedra a pedra até ele se fortalecer. Então, feito isso, que eu considero aqui um pouco desse resgate histórico, né, e é importante que vocês estão se inserindo na 8ª turma, né? Hoje, lá em Sobral, eu fui professor da primeira turma da medicina, era T1, eu dei a primeira aula, participei da primeira aula e dei a aula da saudade da primeira turma. Então, eu sempre digo que eu dei a primeira e a última aula, e hoje eu estou com a turma da graduação, porque ainda hoje eu dou aula também na graduação, a minha turma agora é a T30, então já são 30 turmas, né? Evidentemente que teve um período que eu fiquei de licença, quando eu fui para o Canadá, licença quando eu fui para o Ministério da Saúde, licença quando eu estava na Câmara, mas na hora que eu voltei, assumi a graduação, então dou aula na medicina, ontem mesmo passei a tarde com a turma da graduação na medicina e dou aula, e estou coordenando o mestrado, que esse mestrado nós criamos lá atrás, a primeira turma começou em 2010. Tá? Então, muito importante essa residência de vocês. E aí agora eu vou, como me disseram que eu tinha a manhã toda, né? Então, e eu já falo mais do que o homem da cobra, vou aproveitar então e vou falar agora com vocês. Gente, então, uma satisfação muito grande estar com vocês. Eu sou muito orgulhoso dessa residência, da nossa Escola de Saúde Pública, e agora a esse espaço, mais um espaço que a gente está consolidando, a Fiocruz no Ceará, né? Vocês estão convidados a ir, evidentemente, passando a pandemia, nós temos um auditório lá, com 350 lugares, então já dá para receber praticamente todo mundo, e a gente pode estar lá à disposição também de vocês, para que vocês possam conhecer e a gente discutir, né, esse espaço fantástico que a gente está construindo aqui, que é a Fiocruz, que é também âncora de um distrito de inovação. Certo? Então, gente,
Esse tema que eu solicitaram para eu falar, a questão das equidades e as iniquidades no SUS, é um tema muito caro para nós, mas muito caro mesmo. E não é um tema qualquer, não é um tema... Eu sempre digo que tem alguns temas da saúde pública, que quando a gente coloca ele, inclusive numa dissertação, numa tese, dá muito trabalho, né? A violência. Toda vida que você for discutir violência é um tema muito pesado, né? Violência se cerca de tanta coisa que você cercar o tema para dissecar ali aquele contexto, você precisa ser muito focado para você não se perder, porque é um tema que tem que ser muito bem delimitado, né? É sempre um tema, porque tem uma conotação do ponto de vista civilizatório, né? Civilizatório, tem uma questão ligada ao sofrimento humano, tem uma história, né? Tem uma série de questões. A palavra equidade para a gente é muito cara, né? Eu até diria que ela é tão cara que não foi colocada nem na Constituição, nem na Lei 8080, nem 8.142, porque essa é uma palavra que na hora que você colocar, ela não é inocente, você tem que mostrar. E ela não foi colocada exatamente porque, em vez da gente produzir equidade, infelizmente, o Estado brasileiro, e aí eu estou falando do Estado, né? Quando eu falo do Estado, eu não estou falando de governo, né? Fruto, e o Estado tem uma relação forte com a sociedade, né? Mas fruto de uma sociedade que é fruto da Casa Grande e da Senzala, tá certo? Em vez de ele produzir equidade, ele produz iniquidades, né? Iniquidades. Tá? Então, realmente, eu quero parabenizar a escolha da Geise, da Valesca, e de todos da coordenação da residência, né, por escolher esse tema. E quero dizer para você que toda vida que a gente vai falar nesse tema também dá um frio na barriga, porque a gente tem que contextualizar, tem que fazer uma exploração, para poder dizer, então, por que esse tema é tão caro para nós. Eu queria tomar liberdade de, já que nós estamos vivendo nessa pandemia, não dá para a gente... Não dá para você fazer uma fala sobre saúde, sobre SUS, numa pandemia, sem contextualizar esse momento que a gente está vivendo, né? Então, eu estou até vendo aqui o Messias da Conexão Criativa, Messias Moreira, meu amigo, um abraço para você. Ele está colocando aqui: vivemos a maior crise sanitária e temos um governo negacionista que dá as costas para a pesquisa, a ciência e o SUS. É isso. Eu estou vendo Eloni Souza, foi o melhor secretário de saúde de Xadá. Eloni, muito obrigado pela deferência. Então, eu vou pegar essa fala do Messias e vou já trabalhar em cima disso, né? Então, a primeira coisa que eu considero importante, e eu sempre falo para os meus alunos, às vezes eu começava minhas aulas, eu ia na lousa, fazia como se fosse um mapa do mundo, né? E aí fazia 5 riscos, né? Assim, né? 4 grandes riscos, né? 5, eu vou falar os 5 por quê? Aí eu fazia onde estava o Nilo, o Tigre e o Eufrates, o Ganges e o Amarelo, né? São os rios, são 5 grandes vales, né? E foi nesses 5 grandes vales que a humanidade nasceu, né? O Nilo, na África, no norte da África ali, o Ganges e o Eufrates, que hoje está no Irã, né? Ali no Oriente Médio, né? E o Ganges, na Índia, e o Rio Amarelo, na China, né? Foram os grandes 5 vales que a humanidade nasceu, tá certo? O homem, ele na realidade, e aí todas as grandes teorias de lá para cá, coloca que o americano, os povos das primeiras nações que chegaram aqui, vieram pelo Estreito de Bering, praticamente isso é hoje o que está mais aceito, tá certo? Mas por que eu estou falando isso? Porque exatamente aqui nasce, na sociedade planetária, no globo, né, nossa, 3 grandes modelos que têm relação com saúde. 3 grandes modelos. Onde nasce a medicina ayurvédica na Índia, nasceu há 7.000 anos. Ou seja, quando o nosso Hipócrates ocidental, que nasceu ali por volta de 400 a.C., 400 e pouco, o Hipócrates da medicina ayurvédica,
já tinha 5 mil anos. Quando o nosso Hipócrates nasceu, o Hipócrates da medicina chinesa já tinha 3 mil anos. E isso não é pouca coisa. Então é muito importante. E o nosso Hipócrates nasce no nascimento da filosofia. A filosofia ocidental. A filosofia nasce na Grécia, ali 700 a.C., com Tales de Mileto, e se consolida por volta dos 400, ali com Sócrates, Aristóteles, Platão, certo? Vai se consolidando. E a racionalidade grega nasce dentro dela a racionalidade da medicina ocidental, certo? E isso é muito importante a gente entender. Inclusive, por que é importante isso? Porque nós vamos exatamente, terminando essa pandemia aqui por volta dos lá 2023, a avaliação que tem aqui, a África só vai conseguir ser vacinada em 2023, por várias razões, inclusive por uma questão de produção de vacina. Só para vocês terem uma ideia, para vacinar, digamos que a gente precise aí dos 9 bilhões de pessoas, a gente necessite vacinar aí, vamos pensar aqui, 6 bilhões, para você ter aí, trabalhar com a ideia de 70% de imunidade, mas que a gente precisa aí pelo menos 7 bilhões. Para isso, nós vamos precisar de 14 bilhões de doses de vacina, preço de hoje, 14 bilhões. Esse ano nós vamos produzir 7 bilhões, 3 bilhões. 3 bilhões vai vacinar 1,5 bilhão. Então, uma outra parte vai se vacinar em 2022 e uma outra parte em 2023. Dificilmente vai aparecer alguma coisa que produza, porque as fábricas estão a todo vapor, que às vezes as pessoas falam, porque os prefeitos podem comprar vacina, os governadores podem comprar vacina. Não sei. Gente, não tem estoque de vacina na prateleira de nenhum país do mundo. E como os Estados Unidos já decidiu que vai vacinar todo mundo até julho, então as vacinas do mundo vão para lá. E aqui a gente vai ficar aí esperando que a Fiocruz produza vacina, que o Butantan produza vacina, que é onde nós vamos ter. Por que eu estou falando isso? Porque, queira ou não, a experiência mais bem sucedida para o enfrentamento dessa pandemia é a Ásia. Nem vou falar da China e da Índia, é a Ásia. Porque eles estão trabalhando com a ciência da saúde há mais tempo do que a gente. Porque a China, que quem segura o tranco de 1 bilhão e 400 milhões de chineses não é a medicina ocidental, é a medicina tradicional chinesa, da acupuntura, das ervas, das dietas, das massagens, certo? Dos banhos, do estilo de vida. A medicina tradicional chinesa, ela incorpora um estilo de vida, tá certo? Mas eles, no século XX, assimilaram tanto a questão da tecnologia e da ciência com tanta rapidez que conseguiram construir um hospital em 6 dias. Abasteceram o Ocidente, durante a pandemia, de EPI, de medicamento, de tecnologia e de exemplo de como enfrentar a pandemia. E isso tem a ver com a história civilizatória, isso tem a ver com o processo de como as sociedades, né, enfrentam a questão da saúde, da doença, da vida e da morte. Isso tem a ver com como as pessoas se relacionam, né, com o viver, com a natureza, né, e entre si. Muito importante. Gente, se aparecer uma pessoa hoje com vírus em qualquer cidade da China, é uma epidemia. Um caso é uma epidemia. Por quê? Porque tem vírus, como não tem, várias cidades da China já tem meses sem nenhum caso. Se aparecer um caso é porque tem sustentação comunitária. Agora teve um pequeno surto em Pequim, eles fizeram 1 bilhão e 700 mil testes para analisar um caso.
poucos casos. E é dessa forma, então, que a gente vem se constituindo, né, no mundo, na organização do sistema de saúde. Então, esse modelo oriental, que nasce na medicina ayurvédica indiana, na medicina tradicional chinesa, e nós com a medicina hipocrática e com o sistema de saúde. A saúde, e aí é importante, né, sempre foi, em todo o processo civilizatório de todas as sociedades, um grande desafio, né? Essa semana, eu conversando com o Carlile, nosso querido diretor aqui, Carlile Lavô, que é os agentes de saúde, foi secretário de saúde do Estado, e a gente, quando os chineses, eles encontraram o nexo causal entre o caramujo e a esquistossomose, eles fizeram um grande mutirão nacional e eles iam, tiravam todos os caramujos dos rios e matavam a pau e enterravam, certo? Então, eles levam essa coisa a sério, certo? E como fizeram o nexo causal, caramujo e esquistossomose, não tinha medicamento ainda para matar o caramujo, eles mataram mecanicamente, para eliminar a doença, tá certo? Então, é nesse sentido que a gente vem, né, eu diria que construindo, né, essas três grandes âncoras de enfrentamento ao processo de saúde e doença. No nosso caso, e aí é onde eu vou me aproximando, né, porque eu já vou chegando agora aqui mais recente, que eu acho que é importante falar agora para vocês, onde é que nasce a ideia de sistemas universais de saúde, para a gente chegar no SUS, para a gente entender, né, nesse modelo ocidental, que é onde eu vou me deter um pouco, sobre essa questão dos modelos, né, de saúde, e deixando de lado o modelo oriental, vamos aqui para os nossos ocidentais. Então, realmente, essa nossa história é uma história que importante. Não fiquem chateados se eu estiver falando do Hipócrates como um guia, achando que é porque eu sou médico que eu estou colocando, não. É porque as grandes questões que estão ligadas à prática de saúde interdisciplinar é algo recente que eu vou falar sobre isso. Mas é um pouco sobre um grande desafio que foi essa estruturação do modelo científico no enfrentamento da doença. E no nosso caso, é importante a gente fazer esse contexto histórico para a gente entender como as lacunas, né, fruto do negacionismo, elas são marcantes na nossa história, são marcantes. Então, quando eu estou falando da medicina ocidental e da medicina oriental, é que em nenhum momento da civilização ocidental houve negacionismo da medicina tradicional chinesa. Em nenhum momento da medicina ayurvédica houve negacionismo da medicina ayurvédica, ao ponto, quando a gente compara as civilizações, tá certo? Que elas chegaram ainda hoje muito forte, né? Só para você ter uma ideia, os banhos, os incensos, as coisas eram comuns, inclusive, como tronco, né, das nossas medicinas. Mas o nosso Hipócrates é de 400 a.C., depois você vem Galeno, né, em Roma, e aí a gente passa realmente os 1000 anos, né, 1000 anos da Idade Média, praticamente sem nada do ponto de vista, porque foram 1000 anos de negacionismo, da necessidade de estudar o corpo, da necessidade de estudar o processo de saúde e doença, e a relação passou a ser espiritual. E isso, enquanto isso, os árabes estavam lá, né? Avicena, que foi um grande médico árabe, e aí foi preciso vir, é importante isso, foi preciso vir a peste negra, que entre 1347 a 1350 e pouco, ali dizimou quase a Europa inteira. Certo? E, fruto do negacionismo, inclusive, foi que parte da elite europeia ficou indignada, né? E eu diria para vocês, o grande legado do ponto de vista civilizatório da peste negra, que dizimou, né,
naquele momento, quase a Europa inteira, foi o Renascimento. Foi a indignação de um setor da própria elite de que... Doutor Dorico, só para comentar com o senhor, que o pessoal no chat está bem comentando bastante sobre o quanto que ficou impressionado com esses dados que o senhor trouxe, sobretudo quando se fala da China, né, por ser o país mais populoso do mundo, e as medidas de enfrentamento, o sucesso que tem usado frente a essa pandemia. E aí tem muitos comentários no chat falando sobre a necessidade do Brasil. Tem um que eu até copiei, se não é da Raqueline, que ela coloca assim, professor, não é a hora de mostrarmos que o Brasil deve investir nessa área, começar a investir em parcerias universais com a indústria farmacêutica? Eu imagino que ela tenha comentado isso devido ao que o senhor falou sobre a gente não ter insumos para fazer vacina. Não é só o fato de não ter dinheiro para comprar dose, é o fato de não conseguir produzir essas doses em escala suficiente, né, para vacinar todo mundo. E aí, muita gente falando sobre investimento em pesquisa e essa dificuldade do Brasil, sobretudo nesse governo, com os investimentos na pesquisa. E aí o Ramon colocou aqui falando sobre as práticas integrativas também, que tem sido uma outra perspectiva de enfrentamento nesse momento, né? Se você quiser comentar um pouquinho sobre isso, sobre as questões Vou sim. Aqui uns 15 minutos eu estou concluindo esse raciocínio sistêmico que eu considero importante, e aí vou colocar. Então, exatamente quando terminou ali a pandemia da peste negra, nasce o Renascimento, e aí aquela racionalidade, né, grega-romana volta, e aí começam os estudos de anatomia, começam os estudos de fisiologia, aí Galeno é revisitado, Hipócrates é revisitado, e aí alguns monges que estudaram, né, mesmo nos mosteiros, então esse ensinamento foi, e aí, sem dúvida nenhuma, a partir, então, da Revolução Industrial, a gente passa a ter aí nasce, né, a medicina ocidental com muita força, né? Foi preciso, então, e aí dos descobrimentos marítimos, aí a Revolução Industrial, e aí nasce, né, importante, nasce, por exemplo, a medicina social. Quando é que nasce a medicina social? É importante até contextualizar vocês disso. A medicina social, com esse termo, medicina social, se a gente quiser escolher uma data, é 1848. O Foucault, inclusive, fala um pouco sobre isso, bastante, tem um livro dele, que depois vocês possam ir, acho que na biblioteca da escola tem, e acho que já está até, o Foucault era anarquista, os livros dele já são todos de domínio público, chamado Microfísica do Poder. Ele tem um capítulo, esse livro nasceu de uma série de conferências que o Foucault deu no Brasil, e vale a pena vocês estudarem esse texto, é muito gostoso de ler, chamado O Nascimento da Medicina Social, certo? E nasce esse momento fruto da conquista da classe trabalhadora europeia, né? Que aí nasce a medicina do Estado alemã, com a unificação de Bismarck, nasce a medicina urbana francesa, com a grande reforma urbana de Paris, né? Essa reforma urbana é tão importante que ainda hoje os esgotos de Paris é um ponto de visita, faz parte do roteiro turístico de Paris, você visitar os esgotos, porque aquilo ali foi importante do ponto de vista do nascimento, né? E teve forte influência aqui no Brasil, quando Oswaldo Cruz fez a reforma urbana do Rio de Janeiro, e Emílio Ribas fez a reforma urbana do Porto de Santos, né? E aí já por questões também econômicas e sanitárias, que é um capítulo importante da saúde pública. Então, e a medicina do trabalho na Inglaterra, a epidemiologia. Então, a medicina social nasce com essas três matrizes, isso já é o Estado começando a assumir o seu papel, né, de produção de justiça social, porque a importância, né, porque aí nasce o Estado moderno. Então, os conceitos de saúde pública mais recentes, os conceitos de medicina social, eles nasceram, inclusive, para unificar o que era medicina forense, o que era saúde pública, e esse conceito, então, nasce aí no final do século XIX, tá, a medicina social, que vai ter influência importante no século XX, né? E aí quando as classes trabalhadoras europeias, fruto das suas lutas e das suas conquistas, vão construindo dentro do Estado
que começa naquele período que vem até no pós-guerra, que é o estado de bem-estar social. E aí nasce, nesse debate, a ideia de que alguma daquelas políticas públicas, elas precisam ser universalizadas. Então, não é a coisa que nasce da toa. Não é à toa que o primeiro sistema universal de saúde do mundo é o sistema soviético. É o sistema russo. Não era ainda a União Soviética, é a Rússia. Por que é o sistema russo? Porque quando a classe trabalhadora russa faz a Revolução Russa, eles têm os princípios do socialismo, é importante a gente ter clareza que o princípio da equidade é um princípio socialista, né? Às vezes a pessoa não tem clareza. Por que é um princípio? Porque quando o Estado passa a tratar desiguais os desiguais. Porque a equidade é quando você trata desiguais os desiguais. Por quê? Porque as desigualdades que são produzidas na sociedade, parte do papel do Estado é redução dessas desigualdades. Quando o Estado reduz essas desigualdades, ele produz iniquidades, a equidade. Quando o Estado se omite, aí as iniquidades são produzidas. Daí a diferença de desigualdade e iniquidade. As desigualdades, elas acontecem no processo natural. Mas as iniquidades são aquelas desigualdades que podem ser evitadas com políticas públicas. E as desigualdades que podem ser reduzidas por políticas públicas é o que nós chamamos de equidade. Muito importante a gente entender a origem dos termos, a gente entender e trazer esse termo para o contexto histórico de cada país, de cada civilização, de cada momento. Então, as iniquidades que são produzidas na sociedade, os sistemas universais de saúde têm o desafio de reduzir essas desigualdades, né? de reduzir essas iniquidades e de produzir a equidade. Tá certo? E eu vou, então, falar um pouco sobre isso, né? E vou, para que a gente entenda bem esse conceito. Então, o primeiro sistema universal de saúde, como eu falei, é o sistema soviético. Aquilo acendeu uma grande luz na classe trabalhadora europeia e um grande tensionamento. Ora, se os russos, que é um país muito pobre, que a Rússia era muito pobre quando aconteceu, tinha saído quebrada ali da Primeira Guerra Mundial, com uma série de problemas internos brutais, né? Ainda um país semi-feudal, né? Tanto é que os grandes intelectuais da época achavam que a Revolução aconteceria na Inglaterra. Não, pelo contrário, a Inglaterra consolidou um império no século XIX, que é o Império Vitoriano, né? Um império onde o sol não se punha, porque estava dominando a Índia, estava dominando vários países da África, né? E um mega império. Aconteceu na Rússia. Aí a classe trabalhadora europeia disse, olha, se os russos que estão lá, um país pobre, construíram um sistema universal de saúde, onde todo russo tem direito à saúde, tem direito à educação, tem direito ao trabalho, tem direito... Pelo menos eles estão construindo isso. Aí aquilo acendeu uma luz importante para que a classe trabalhadora inglesa passasse a reivindicar aquilo. Aí veio a Segunda Guerra Mundial, certo? E é muito importante a gente entender como as forças progressistas, antifascistas, antinazistas da Segunda Guerra Mundial europeia, quando a Europa se reconstitui, tá certo? No pós-guerra, a agenda da universalização da saúde vem como uma agenda fundamental, né? E aí a universalização da educação, da saúde e as medidas protetivas, né, da assistência social. E aí nasce o que a gente passou a chamar o estado de bem-estar social. Ou seja, aí a saúde passa a ter um conceito abrangente, saúde passa a significar escola, saúde passa a significar educação, saúde passa a significar lazer, saúde passa a significar boas condições de trabalho, saúde passa a significar boas condições de moradia, e aí você nasce ali também, né? Tanto é que o conceito de promoção da saúde nasce pela primeira vez em 1942 e aquilo é incorporado na sociedade ocidental. Evidentemente que ali passa a ter uma divisão também na sociedade ocidental.
Enquanto que os europeus e os canadenses passam a entender a saúde como um direito de todos, o dever do Estado, os Estados Unidos dizem, não, aqui não tem esse negócio não. Saúde aqui é coisa liberal. Saúde é mercado. E aí cada um, indivíduo, no seu modelo de trabalhar e se relacionar com a família e com Deus, resolve seu problema de saúde. E aí você passou a ter esse tensionamento na sociedade ocidental, que é o modelo universal, europeu, tá certo? E o modelo liberal privado americano. Eu diria que o Brasil é a síntese dessa disputa. Nós somos esses dois mundos. Nascemos, então, na Constituição de 88, dentro do modelo do processo de tensionamento da reforma sanitária, dentro da luta pela democracia, né? Quando ali nós estávamos organizando a 8ª Conferência Nacional de Saúde, eu tive o privilégio de ter sido delegado da UNE na 8ª Conferência Nacional de Saúde. A gente estava estruturando esse estado de bem-estar social na disputa da Constituinte, e tanto é que a gente conseguiu realmente, né, colocar na Constituição a saúde. Eu sempre digo que o artigo 196, aproveitem, revisitem os 4 artigos da Constituição. Todo residente, né, de qualquer área da saúde tem que ter na ponta da língua o 196, o 197, o 198, o 199 e o 200. Né? O 196, que trabalha a saúde como um direito de todos, um dever do Estado, traz para a Constituição brasileira os determinantes sociais de saúde, é extremamente importante. O 197, que o presidente da República tinha que ler todo dia, para ele não esquecer que a saúde é de relevância pública, por isso que você não pode partidarizar, não pode querer politizar a saúde, que a saúde é de relevância pública, né, envolve o Estado, a sociedade, né, e as famílias, envolve todo mundo. O 198, que é o artigo que cria o SUS, o 199, que vai trabalhar os princípios, e o 200, que a gente, inclusive, ainda hoje luta para regulamentar, que é a questão do ordenamento de recursos humanos, e nós, quando fizemos o marco legal da ciência e tecnologia, colocamos a palavra inovação também no artigo 200. Então, é muito importante vocês entenderem, tá certo? Mas nem está na Constituição, nem está na 8080, nem está 8.142, a palavra equidade. Porque ela é muito pesada. Porque quando você coloca equidade, você tem que dizer, você tem que qualificar a equidade. Certo? E a palavra equidade tem que trabalhar junto com iniquidades e tem que trabalhar junto com integralidade. Isso é muito importante, porque quando você coloca o princípio da universalidade, o que é que diz o princípio da universalidade? Que todos têm acesso. O que é que diz o princípio da integralidade? O que todos têm acesso. O que todos têm acesso. Certo? Isso nos modelos europeus, você sabe que todo mundo tem acesso, o que todo mundo tem acesso, inclusive quando vai ter acesso. Numa grande crise do modelo inglês, do modelo do Reino Unido, que estava uma fila enorme e as pessoas sem fila, sem saber quando ia ser consultado, e a fila é comum nos sistemas universais de saúde, é comum em todos né? Porque nos Estados Unidos, a maior parte das pessoas, o grande problema dessa pandemia nos Estados Unidos é que é o falecimento das famílias, porque as famílias estão ficando quebradas socialmente com a saúde. A saúde é um dos grandes problemas da falência familiar nos Estados Unidos. Então, quando a gente coloca a palavra equidade, né, você tem que definir. A rainha disse o seguinte: não, nenhum inglês vai ficar mais do que 6 meses na fila. Se não tiver dinheiro do tesouro, entra o dinheiro da rainha. Certo? Praticamente a rainha inglesa não faz decreto, ela reina, mas não governa, mas ela decretou isso como um decreto real para garantir o acesso à população inglesa. Né? Então, há o sistema de saúde na questão das filas. E aí, hoje, se você for, é muito comum, quando você vai conversar na Inglaterra com o médico de família, com a equipe de saúde de família, eles vão colocar, geralmente, no máximo 26 semanas. Eles até falam isso. Entre o médico de família solicitar um exame e ele chegar, no máximo, 26 semanas. Tá? Exatamente 6 meses. Então, até 26 semanas, você tem que ter seu problema resolvido. Isso é muito importante. A gente tem fila de cirurgia aqui de 5 anos. Fila de cirurgia de 3 anos.
Isso é um descaso, tá certo? Então, isso, por quê? Porque não tem iniquidade, porque é a população do SUS, que é a população pobre. E aí, por que a palavra equidade, aí eu vou falar um pouco para você, por que a palavra equidade, ela não está presente no SUS? Porque o SUS é um sistema universal, é uma grande conquista da sociedade brasileira, mas o artigo 198, ele colocou que pode ser também da saúde a iniciativa privada. Com isso, você tem a rede suplementar brasileira, é importante a gente entender que essa rede suplementar que tem no Brasil não existe na Europa, essa rede suplementar que tem no Brasil não existe no Canadá. Isso é o modelo brasileiro, que é o modelo americano, liberal privado, e aí está a medicina suplementar, e o sistema universal. E tem um grande problema, porque como praticamente, inclusive os trabalhadores da saúde têm o seu sistema suplementar, a própria população diz, olha, então você tem 2 sistemas e tal, mas isso é uma coisa importante, porque também eu sempre digo que todos os brasileiros usam o SUS, porque o SUS não é só assistência médica, né? Agora mesmo nas vacinas. É outro problema. Não tem, essa altura do campeonato, não tem como você... Porque qual seria o maior exemplo da iniquidade, né, produzida pelo sistema de saúde? É se agora você tivesse a classe média alta se vacinando nas clínicas privadas e a população pobre sem vacina. Por que é fundamental defender a vacina pública e dentro do Programa Nacional de Imunização? E que o Ministério da Saúde tem que comprar vacina, é o Ministério da Saúde que tem que comprar vacina. Não pode abrir mão disso. Porque na hora que você sair disso, de que a vacina tem que ser pública, que a vacina tem que ser do PNI, que é o nosso programa de 47 anos, na hora que você puder liberar para a iniciativa privada vender vacina, você vai produzir a maior iniquidade do planeta, além da que a gente está produzindo, que é a maior mortalidade do planeta. Por quê? Porque aí você, em vez de produzir equidade, vai produzir o quê? Iniquidades, desigualdades, produzidas pelo próprio Estado. E onde é que essas iniquidades estão produzidas pelo próprio Estado? Elas estão produzidas pelo próprio Estado quando o governo brasileiro, o Estado brasileiro, faz a renúncia fiscal do imposto de renda de quem paga o plano de saúde. Esse dinheiro deixa de ir para o bolo da gestão, do bolo dos impostos do país, para ser distribuídos, né, para o Canidezinho, para o Siqueira, para o Murubi, para o Bom Jardim, para o Janguru Sul, para o Vicente Pison, né, para a Vila Velha, para as Goiabeiras, né? Então esse dinheiro deixa de ir, e também ir para os pequenos e médios municípios, eu estou falando aqui dos bairros de Fortaleza, mas aí os pequenos e médios municípios, o próprio Saúde da Família e o próprio Complexo Produtivo da Saúde, que eu estou vendo que é motivo aqui de algumas questões que eu vou estar falando. Eu vou rapidamente aqui, concluindo, e vou responder as perguntas. Então, nesse sentido, nós não temos a palavra equidade. É uma narrativa de quando a gente criou o movimento da reforma sanitária na década de 80, a gente passou a colocar algumas palavras, que são algumas palavras de ordem, que foram o próprio SUS nasce como uma palavra de ordem, né? Às vezes a gente acha que onde você chegar, o Brasil tem o SUS. A Inglaterra ninguém sabe o que é SUS, porque não tem. Eles têm o INSS, que é o Sistema Nacional de Saúde. No geral, nos outros países, você tem o Sistema Nacional de Saúde. Mas por que o SUS nasceu SUS como SUS? Exatamente porque antes do SUS o sistema era desintegrado. A União tinha um sistema, os estados tinham outro sistema e os municípios tinham outro sistema. E os 3 não conversavam entre si. E esses 3 que não conversavam entre si, você não tinha uma coordenação nacional do sistema. Então, a palavra SUS é Sistema Único de Saúde, nasceu de uma palavra de ordem da reforma sanitária brasileira da década de 80, na 8ª Conferência Nacional de Saúde. E aí a primeira grande palavra de ordem foi unificar o sistema, a segunda foi universalizar o sistema, e a terceira foi descentralizar o sistema. E por isso que nós somos o único sistema do mundo que tem a saúde municipalizada. Isso é outra coisa extremamente complexa no nosso desenho. Isso aí, por si só, é outra conferência para a gente discutir e debater essa questão, por que os outros países não têm a municipalização. Os outros países, a descentralização é administrativa e financeira. A nossa descentralização é administrativa, política e financeira. Tá certo? Então, a palavra equidade,
ela ainda é uma narrativa, ela ainda é uma disputa de narrativa, é uma disputa de valor. Valor, isso é muito importante. Por quê? Porque é da origem da nossa sociedade, pela influência da Casa Grande da Senzala, né? E isso se reproduz em todas as políticas públicas. Se reproduz nas barracas de praia, se reproduz nos espaços de lazer, se reproduz na educação, se reproduz na saúde. Não podia ser diferente, né? Então, essa disputa de equidade e iniquidade é uma disputa permanente da sociedade brasileira, né? Agora mesmo tivemos uma vitória importante, porque queriam acabar com o que a gente conquistou, as duras penas, que era a questão de você ter o mínimo que tem que ser gasto com saúde, que quando você tem o mínimo, você faz uma certa proteção, né? E temos realmente o grande desafio, que é reduzir as desigualdades, né? As iniquidades produzidas pelo Estado brasileiro. Eu orientei um aluno de mestrado, ali é o Reginaldo Chagas, que hoje é secretário de Saúde de Capuí, e a dissertação dele foi mostrando exatamente as iniquidades do sistema de saúde de Fortaleza. Por quê? Porque quando você mapeia os equipamentos todos de Fortaleza, eles estão praticamente todos na aldeota. Então, é como se você tivesse tudo de uma cidade extremamente desigual, que já é extremamente desigual, tá certo? Mas aí você tem a saúde, todos os equipamentos concentrada entre o Porangabuçu e a praia, tá certo? E isso produz iniquidade, por quê? Dificuldade de acesso. Por quê? Porque quando você coloca todos os equipamentos, você está colocando, inclusive, os equipamentos públicos e privados. E esse acesso é desigual. Então, dito isso, eu diria para dizer para vocês, para voltar para a pandemia e para voltar para essas questões todas que vocês estão abordando, que é outro grande desafio, que eu acho que vai ser um debate intenso que nós estamos fazendo, eu estou fazendo, a gente já vem fazendo há algum tempo, a própria Fiocruz vem fazendo isso há muito tempo, que é como você tem um sistema universal de saúde, o Estado é o maior comprador, né? O poder de compra do Estado, né? Quem é o maior consumidor de medicamentos no Canadá? É o governo canadense. Quem é o maior consumidor de medicamentos na Europa? São os governos europeus. Essa situação de que o Estado é o maior comprador colocou para a sociedade ocidental, e isso os chineses entenderam isso muito rapidamente, o desafio estratégico que é o Estado investir em ciência e tecnologia da saúde, no que a gente chama do complexo produtivo da saúde, né? Então, os chineses, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, que eles começaram a se estruturar e fazer os seus projetos de futuro estratégico, né? A China também, a Índia também, tá certo? Eles entenderam que eles tinham uma medicina milenar, que é a medicina tradicional chinesa, a medicina ayurvédica, mas para dar resposta ao envelhecimento da população, a um conjunto de doenças, eles precisavam de lançar mão da medicina ocidental. E aí, quando eles lançaram mão da medicina ocidental, até para dar a escala necessária de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes na China e 1 bilhão e 300 milhões de habitantes na Índia, eles entenderam que era extremamente estratégico investir em ciência e tecnologia do complexo produtivo da saúde. Dominar a química fina, né? Tanto é que 93% dos medicamentos produzidos no Brasil é envelopando sais que vêm da Índia e da China. 93%. Eles entenderam que eles tinham que dominar a química fina, eles tinham que dominar a robótica na saúde, eles tinham que dominar a biotecnologia na saúde, eles tinham que dominar a bioinformática e eles tinham que dominar plantas produtivas para o complexo produtivo da saúde, do EPI à vacina. Do EPI à vacina. Tanto é que o maior vexame global, né? Hoje é a agenda, grande discussão dos Estados Unidos, é isso hoje. Todos os países do mundo, foi que na pandemia ficaram reféns de EPI à vacina. De EPI à vacina. Importante que a gente ressalte isso. Por quê? Porque essa dependência, né, é fruto de investimento em projeto estratégico deles. E da necessidade que o Estado, como é o maior consumidor, ele não pode deixar o mercado da saúde de lado. O Estado tem que dialogar
com a saúde. O Estado tem que dialogar com o complexo produtivo. E no nosso caso do Brasil, mais ainda, porque o Estado tem duas grandes estruturas, várias, né? Mas eu estou falando das duas, que é a Fiocruz e o Butantan, que faz essa interlocução. Então, o que aconteceu na pandemia, para a gente entender? Simplesmente que aqueles investimentos que foram feitos nos anos 90, os investimentos que foram feitos nos anos 2000, né, por parte da Índia e da China, na ciência, na tecnologia, na biotecnologia, certo? Na robótica, né, na mecatrônica, fez com que eles tivessem todas as condições vão sair da pandemia com menor mortalidade, com a economia crescendo, porque eles estão abastecendo o mundo inteiro de EPI, de respirador, de equipamentos, né? Nós mesmo da Fiocruz montamos com o apoio de Todos pela Saúde do Itaú, uma central analítica de teste de Covid, que toda a planta de teste molecular veio da China, toda automatizada. Nós estamos com a capacidade de fazer 7.500 exames por dia, podendo chegar até a 10.000, toda a plataforma chinesa. Vieram 2 aviões da China para isso. Ou seja, investir no complexo produtivo da saúde é uma necessidade estratégica para os países de sistema universal, de um lado. E do outro, hoje está muito claro que o investimento no complexo da saúde é de soberania nacional. Então, só para já responder algumas perguntas, eu vou aqui rapidamente, então, lendo aqui algumas perguntas e vou dialogar com vocês, que eu já falei mais do que o homem da cobra. Mas o que eu queria ficar claro para vocês, que ainda é um grande desafio. A primeira vez que aparece a palavra equidade na legislação brasileira é o decreto 7.508, quando a gente publicou, quando eu estava na Secretaria de Gestão do Ministério da Saúde, e eu não tenho dúvida que cabe aí a vocês um grande desafio como residente, em toda hora que vocês forem fazer um planejamento, toda hora que vocês forem discutir a rotina da unidade básica de saúde, a rotina do hospital. Eu sei que muitos de vocês vão estar sendo residentes em hospital, sei que muitos de vocês vão estar na linha de frente do planejamento também, participar de equipe multidisciplinar. Sempre pense se aquilo que vocês estão planejando, se aquilo que vocês estão organizando, se aquilo que vocês estão estruturando produz equidade ou iniquidade. Isso é fundamental. Essa é uma pergunta importante. Ou seja, nós estamos tratando desiguais os desiguais ou nós estamos tratando igualmente os desiguais? Porque quando a gente trata igualmente os desiguais, a gente perpetua as iniquidades, as desigualdades. Tá certo? Professor, qual é a diferença de equidade, iniquidade e desigualdades? As desigualdades, elas existem na estrutura da sociedade. As iniquidades são aquelas desigualdades que podem ser reduzidas com políticas públicas. E o princípio das políticas públicas que pode produzir equidade é quando você trata desiguais e os desiguais. No caso do Brasil, como a gente tem uma sociedade de base, de moral escravocrata, e é muito importante. Por que moral, professor? Porque moral está ligada aos valores da sociedade. E esses valores da sociedade brasileira, pela essa nossa tradição escravocrata, ela trabalha a desigualdade como sendo normal. Há uma certa normalidade plasmada na moral da sociedade brasileira de que a desigualdade é normal. Então, essa desigualdade como sendo normal, tá certo? Que produz, inclusive, essa disputa de valor que nós estamos vendo agora, tá certo? Ela é fruto da moral estabelecida da Casa Grande da Senzala, ela é fruto de uma estruturação, de uma relação da elite com o Estado e com a sociedade, tá certo? E que produz a necessidade de lutas o tempo todo nas políticas públicas para que a gente possa produzir equidade. Então, não coloque equidade como sendo só uma palavra de retórica, não pode ser equidade só uma palavra discursiva, narrativa, mas tem que ser uma praxis produzida no dia a dia do serviço. Então, isso é muito importante, tá? Bom, gente, eu vou aqui tentar ver se eu respondo aqui as perguntas, tá? Messias, eu já falei, Eloni, lá de Quixadá também, obrigado, Eloni.
Raqueline Abreu, professor, não é hora de mostrarmos o que o Brasil deve investir nessa área e começar a investir em parcerias, universidades, indústria farmacêutica, parceria para alavancar o potencial da ciência? É sim, Raqueline Abreu, é sim. Inclusive, isso é muito importante, é um outro dever de casa que eu vou dar para vocês, né? Aliás, eu vou dar alguns deveres de casa importantes, alguns filmes, né? Uma das aulas que eu abri aí da residência, foi até uma reunião, tinha mais de 300 alunos lá no centro de eventos, e aí eu usei alguns filmes, né? Um é o Pat Adams, que eu aconselho que vocês, quem assistiu, reassistir, quem não assistir, assistir de novo, e o outro é 2001, Odisseia no Espaço, que eu acho que coloca ali claramente esse desafio civilizatório. Então, nesse caso aqui, Raqueline, o Brasil tem que investir no complexo produtivo. Nós temos um marco legal da ciência e tecnologia, tá certo? Inclusive que hoje trabalha com essa ideia do próprio cientista empreendedor. Nós temos que acabar com essa falsa discussão de mercado e saúde, no sentido de que nós temos aqui que usar o poder de compra do governo, do Estado brasileiro, né? Quando eu estou falando do Estado, por quê? Porque são o Estado, a União, os Estados e os municípios, para dialogar com esse complexo produtivo, e ao dialogar com esse complexo produtivo, a gente poder, primeiro, demandar tecnologicamente o que a gente precisa e depois entender o que eles estão produzindo e o Estado se preparar para incorporar essa tecnologia. Os canadenses fazem isso. Então, meus colaboradores lá na Universidade de Montreal, o Jean-Louis Denis, a Pascal Léaud, outros, né, colaboradores, né, eles estão constantemente convidados pelo governo canadense, no caso lá do Quebec, para conversar com a indústria, para entender o que a indústria está produzindo, para, inclusive, avaliar a tecnologia, para incorporar a tecnologia. Então, esse diálogo é fundamental e você tem toda a razão. A Valesca Souza, o Brasil precisa muito de investimento em pesquisa, infelizmente temos até profissionais com vontade de entrar na área de pesquisa, mas as condições oferecidas são mínimas. Verdade, é vergonhoso. Nós tivemos, agora eu vi exatamente a evolução do investimento em ciência e tecnologia, então ele vai começando ali a partir de 2002 com o governo Lula e Dilma, e quando entra o Temer, cai, e só para vocês terem uma ideia, nós chegamos a executar quase 40 bilhões no orçamento da ciência e tecnologia, vai executar esse ano menos de 4 bilhões. Então, é algo assim estarrecedor, como além de um certo negacionismo oficial. Tá? O Pedro Cândido, não, a Raqueline aqui, Abreu, apareceu que o caminho tinha sido inverso, eram 5 institutos capazes de produzir vacina no ano 2000, hoje 2, completamente sucateada, enquanto que a vacina para o gado e o agronegócio. Realmente, veja só, na realidade, as grandes plataformas de vacina que a gente construiu no Brasil são as duas que começaram no início do século XX, a Fiocruz, né, com Oswaldo Cruz, e o Butantan, lá em São Paulo. Né? O fato é que essas plataformas de produção de medicamentos biológicos avançou muito, né? Nós estamos perdendo essa corrida e precisamos fazer muito investimento nisso. E isso que eu falo, usando o poder de compra do Estado, e esse investimento pode ser privado, desde que seja guiado, né, pelas necessidades do Estado. Então, isso é muito importante. Ramon Sena, as práticas integrativas e complementares em saúde e os PICs têm representado bem as nuances do cuidado na perspectiva dos outros. Sem dúvida, eu acho que essa questão das práticas integrativas é extremamente importante. Acho que o Brasil aproveita muito mal esse potencial que a gente podia estar trazendo parte da medicina tradicional chinesa para o Brasil. Os cubanos fazem isso, é impressionante, uma grande maioria dos médicos cubanos de família, eles praticam acupuntura, eles têm os pontos, né? Inclusive eles têm lá os pontos da atenção primária à saúde, que o médico de família aprende a fazer. Eu acho que a questão das práticas integrativas é fundamental, acho que a terapia comunitária, quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço para o nosso querido Adalberto Barreto, concebeu, desenvolveu e tem feito muitas terapias comunitárias na pandemia, inclusive em várias línguas,
E eu acho que aí, inclusive, entrou a prática, a terapia comunitária integrativa. Então, eu acho que, viu, Ramon, é muito importante o fortalecimento. Valdiene Ferreira, a Lei 8080 de 1990, mais precisamente no subsistema de atenção à saúde indígena, exige um termo em relação ao tratamento da população indígena. Regramentos diferenciados e implicitamente poderíamos considerar a equidade, já que o termo equidade propriamente dito não é mencionado na lei orgânica, sem dúvida, sem dúvida. E é importante isso, é importante essa questão aí, porque isso que a Valdiene abordou é muito importante. Por que, Valdiene? Porque, como você não tem a palavra equidade, os movimentos sociais é importante, e aí você tocou num ponto que para mim é fundamental para ser debatido e discutido. Os movimentos sociais, eles se organizam e eles entram como cunha dentro do Estado brasileiro, por ausência de clareamento constitucional, de clareamento infraconstitucional, como é o caso da Lei 88.142, e aí eles tensionam para produzir políticas setoriais para a produção de equidade. E aí, sem dúvida nenhuma, o subsistema da saúde indígena é uma produção de equidade, e é impressionante como muitas pessoas estranharam o fato da gente ter que colocar a população indígena como uma prioridade na vacina, porque é uma população que não tem imunidade, que nós que temos a descendência lusitana tem, eles não têm, está certo? E os índios aldeados precisam ser protegidos, e ter o subsistema da saúde indígena é sim produção de equidade. E aí eu vou dizer mais além. Eu, inclusive, quando estava como secretário de gestão do Ministério da Saúde, produzimos várias políticas produtoras de equidade. Uma delas foi a política de saúde da população LGBT. Isso foi fundamental, estava há 5 anos dentro do Ministério da Saúde. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz, foi chamar, né, a Associação Brasileira das Lésbicas, a Associação Brasileira das Travestis, os militantes da causa LGBT, discutimos, publicamos a política. Isso foi importantíssimo, inclusive colocamos na agenda do SUS a política transexualizadora, tá certo? Porque tem poucos centros no Brasil que fazem cirurgias, né, para a questão trans, e fortalecemos isso. Isso foi uma política importante, né? E criamos no Cartão Nacional de Saúde, isso é uma coisa importante para vocês entenderem, nós criamos, dentro da política da população LGBT, o cartão social. Professor Dorico, o que é o cartão social? É que uma travesti que nasceu como Francisco José da Silva, e hoje essa travesti é Raquel de Souza, ela não quer ser chamada na unidade de saúde de Francisco José, que é o que está lá no cartão dela, que é o registro civil dela. Porque ela tem uma identidade social que é Raquel de Souza. E ela quer ser chamada como Raquel de Souza. Tá certo? Porque ela, tá, essa travesti, ela tem essa identidade social. E ela quer esse reconhecimento de identidade social. Então, nós criamos aí, por exemplo, o cartão social. A outra política importante, a política de saúde da população do campo, da floresta e das águas. Porque a população ribeirinha da região amazônica, ela não é aldeada. Ela é a população ribeirinha, que a gente chama a população das águas. Você anda assim, na ilha de Marajó, você anda 1 hora, 2 horas dentro dos rios, e as casas, todas elas na beira do rio. Metade da casa dentro da água, e outra metade da casa num pedacinho de terra na ilha de Marajó. Tá certo? Aquela população ali, ela precisa de uma atenção especial. Tá certo? Então, a população ribeirinha, a população do campo, a população da floresta, né, ao lado da população da saúde indígena, porque essa população, a saúde da população indígena são para os índios aldeados. Quem está se vacinando com prioridade é a população indígena aldeada. Isso é importante. Isso é a política de equidade, sim. A outra política que a gente é a saúde da população negra, a saúde da população dos terreiros, a própria política de saúde integrativa produz equidade, e outra política que nós publicamos, que eu me orgulho muito, que é a política de educação popular em saúde, para fortalecer os movimentos sociais, que vocês terão aí na residência acesso a todas essas políticas.
Ramon Sena, fazendo alusão à situação pandêmica, como observar as iniquidades e as equidades e iniquidades em escala global, enquanto fatores intervenientes nas condições de saúde dos povos. É uma aula de saúde pública, isso aí, isso que você está falando, certo? Basta dizer que a África só vai ter condição de se vacinar em 2023. E aí eu quero chamar a atenção da importância da vacina que nós adotamos na Fiocruz, a vacina da Oxford AstraZeneca, e essa vacina que entrou no consórcio global da OMS. Por quê? Porque a AstraZeneca abriu mão dos lucros da vacina e a Universidade de Oxford abriu mão dos royalties. Por isso que é uma das vacinas mais baratas, isso é pouco dito, mas é um dos motivos que a primeira vacina que foi adotada pelo próprio governo brasileiro, naquele momento, dentro do esforço que a Fiocruz vinha fazendo articulação global para ver qual daquelas vacinas para a Fiocruz, e essa se mostrou a mais importante porque é a vacina que tinha naquele momento as melhores condições do ponto de vista de refrigeração, já se mostrou segura, eficaz, eficiente, efetiva e também o custo, né? Então, essa coisa, essa pandemia, gente, não tem nada de democrática. Quem está morrendo, maior população de mais baixo IDH. Então, a mortalidade por Covid no Brasil, ela é extremamente desigual, né? Então, quem mais morreu em Fortaleza foi a população da periferia de menor IDH. Quando você coloca a mortalidade em Fortaleza por IDH, embora você tenha começado a pandemia na aldeota, onde os primeiros óbitos foram aqui, porque foram os primeiros óbitos das pessoas que viajaram da Europa, dos Estados Unidos, e foi aqui que começou, mas quando ela foi para a periferia, ela saiu, então, e está matando, né? Então, é importante a gente entender que o retrato da pandemia é o retrato das iniquidades de saúde, é o retrato daí o esforço da Organização Mundial da Saúde, daí um absurdo, né, que o governo americano, que é o maior donante da ONU e da OMS, e é o governo americano que o mundo todo consome tudo em dólar, é aqui que nós estamos consumindo, né, todas as tecnologias, e esse dinheiro está indo para lá. Então, a sociedade americana, né, daí eu quero ressaltar a importância do Biden ter, como um dos primeiros atos seu, ter retornado à Organização Mundial da Saúde, porque é a Organização Mundial da Saúde que está lutando para reduzir as desigualdades no planeta, para reduzir as iniquidades, tá certo? E esse esforço global das vacinas, esse consórcio, né, para que a gente possa disponibilizar a vacina para a África. E a avaliação é que nós só vamos ter vacina para a África em 2023. Por isso que nós temos que entender que as medidas de distanciamento social, as medidas não farmacológicas, são quem verdadeiramente salvam nessa pandemia. Bom, como realizar equidade e reduzir iniquidades com a saúde submetida à emenda constitucional 95? É um absurdo. Isso aqui está aqui, é uma medida produtora de iniquidades, a emenda 95. Né? E por que a elite brasileira faz isso? Porque ela é egoísta, né? É o ponto de não entender que o sistema universal de saúde, todo mundo ganha, tá certo? Então, eu diria que concordo com você, Valesca, Nayara Ferreira, professor Dorico, está de parabéns pela excelente explanação, contextualizou com maestria a realidade do nosso sistema de saúde, suas fragilidades, potencialidades a serem melhor exploradas. Nayara Ferreira, muito obrigado pela deferência. É um esforço grande da gente precisando permanentemente estar debatendo, discutindo isso. Maria do Socorro Martins dos Santos, professor, na sua opinião, o que é preciso para mudarmos esse cenário? Mobilização social. Mobilização social e juízo, né? Juízo. Eu acho que a gente não pode, eu estou convencido que a gente tem que ter muito cuidado nas próximas escolhas, né, para presidente da República, para governador, para deputado, porque o que a gente está vendo aí é que, se permanecer essa situação, a gente realmente não consegue e mobilização social. Não vejo isso de outra forma. Isso não cai de bandeja. Se não tiver luta, se não tiver compreensão, se não tiver debate, se não tiver sociedade civil organizada, a gente não conquista. A gente deu alguns exemplos agora. Por que a população do campo e da floresta conseguiu sua política? Lutando. Por que a população indígena? Porque os índios vão lá, invadem o Congresso, faz confusão em Brasília e tal. E é uma conquista permanente. Toda hora querem acabar as reservas, a demarcação indígena. Então é uma luta permanente.
A população LGBT tem que estar lutando o tempo todo. Então, a nossa estrutura, a nossa disputa de valor é um Estado machista, sexista, racista. Então, o racismo estrutural, né, é uma coisa muito forte que está sendo debatida. Tudo isso são questões que estão ligadas à equidade e iniquidade, equidade e iniquidade, equidade e iniquidade. Então, essas duas palavras aqui, vocês vão ter que conviver com ela o tempo todo na saúde. Na saúde não pode ser diferente. Não dá, porque é toda vida que você se vira com uma situação para resolver uma situação da pessoa, né? Eu sempre falo isso, ainda hoje, o Everardo Silveira, que é médico lá em Quixadá, fala: Dorico, eu nunca esqueci a primeira vez que eu me reuni com você, a primeira coisa que você disse foi: quando o paciente chegar no hospital, o problema deixa de ser dele e passa a ser do hospital. Isso é fundamental. Toda vida que você tiver com um paciente na sua frente, que você tiver com um problema desse paciente, bote na sua cabeça: o problema não é do paciente, o problema é do Estado. É o Estado brasileiro que tem que resolver o problema dele. Né? Isso é fundamental. Por isso que é a judicialização que a gente está hoje. Só a judicialização aqui é uma própria aula para o debate. Mas por que a judicialização existe? Porque como o problema é do Estado e o Estado não assume o problema, você tem a única forma de você recorrer para o Estado resolver aquele problema é na justiça. Aí o Ministério Público vai lá e reconhece. O juiz vai lá e reconhece. Por quê? Por causa do artigo 196. Como a gente não regulamentou a equidade, né? O que é a judicialização no Brasil? Fruto da ausência de equidade. Essa judicialização que a gente tem no Brasil não existe nos outros países. Isso é um fenômeno nosso, de disputa de valor e de disputa de direito. Tá? Yarla Moraes, então seria uma iniquidade na saúde não vetar a lei que permite prefeitos e governadores comprar vacina. Aqui nós já estamos entrando num outro problema, viu, Yarla, que é a questão, digamos, do Pacto Federativo Brasileiro, que é a questão que, com essa pandemia e com o comportamento do presidente, foi preciso o STF regulamentar. Então, nós estamos totalmente judicializados. Por quê? Porque como o presidente nega a pandemia, como o presidente nega as medidas não farmacológicas, foi preciso o Supremo Tribunal Federal dizer: não, já que o presidente nega, né, e não é à toa que durante a pandemia são 3 ministros podendo a gente ir para o quarto agora, tá certo? Porque o presidente nega e os ministros não querem negar, e isso foi preciso o STF dizer: não, se o presidente nega, os prefeitos e governadores têm o direito de legislar sobre o SUS, tá certo? Então, eu diria que quando o STF está clareando sobre essa questão da compra das vacinas para o governador e prefeito, ele não está, eu acho que ele não está no âmbito da discussão de equidade e iniquidade, está no âmbito da questão do Pacto Federativo Brasileiro, tá certo? E que, em tese, você entregar para estados e governadores comprar vacina, aí você vai produzir iniquidades. Por quê? Porque os estados ricos, os municípios ricos vão comprar vacina. E os pobres não vão comprar vacina. Isso é um absurdo. Isso não, eu espero que isso não, eu consiga não ver isso em vida. Confesso a vocês que porque quem tem que comprar toda a vacina no Brasil é o governo federal, através do PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, e tem que distribuir para os estados e municípios. É a União que tem que comprar. Porque isso é o papel dela. Se a União entregar isso para estados e municípios, para a iniciativa privada, é a maior iniquidade da humanidade. Isso tem que ser discutido como uma coisa de homicídio, como um crime contra a humanidade, e tem que ser discutido na Corte Internacional de Haia. Tá certo? Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu concordo com você que isso é iniquidade, né? Porque a desigualdade também nos municípios é muito grande. Isso é outro problema, porque como a gente não regulamentou a iniquidade, aí você termina não tendo o Estado como um produtor de iniquidade, tratando desiguais os desiguais. E aí você, inclusive na questão do financiamento, né? Isso foi a nossa grande bandeira na década de 80, foi eu como secretário, presidente do CONASEM, presidente do COSEM, foi o tempo todo brigar para que a gente pudesse melhorar a distribuição dos recursos dos municípios, né, da União para os estados e municípios, levando em consideração a equidade. Minha grande preocupação é que a China tem se tornado um modelo
no que diz respeito à tecnologia e à pesquisa. Mas, em contrapartida, há muita violação dos direitos humanos, um modelo de sociedade perigoso. Eu não estou aqui defendendo o modelo, digamos, chinês, né? Até porque eu sou daqueles que trabalham com o que a gente chama de autodeterminação dos povos. Eu não entendo que tem que ter um planeta, uma pessoa que julgue quem está certo e quem está errado. Isso é muito ligado às culturas do imperialismo, né? Ou seja, um determinado país que, num determinado contexto, se torna a maior potência do globo, diz o que está certo e errado nos outros países. Eu acho que a questão dos direitos humanos é uma coisa universal para mim. Eu defendo o direito humano, isso é uma questão que está ligada à questão de princípio humanitário. Agora, eu acho que não sou eu que vou julgar como é que a Colômbia tem que se dirigir, como é que Cuba tem que se dirigir, como é que a Venezuela, como é que os Estados Unidos. Agora mesmo a Europa fez um grande, né, cartaz, né? O Brexit foi isso. Os ingleses resolveram se separar do resto da Europa. Isso é uma autodeterminação dos povos. Votaram lá. E voltaram e ficou assim, tiveram. Então, eu acho que essa questão, agora eu concordo com você, eu não estou aqui, eu estou colocando do ponto de vista de um país que tem feito os seus projetos estratégicos. Agora, só para você entender, houve uma pesquisa recente aí, inclusive foi do New York Times, foi publicada, onde, de todos os países do mundo, onde mais a população confia no governo é na China, né? Eu estive na China em 2004, tá? Em 2004, eles apresentaram um relatório que em 1990 eles tinham 800 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Entre 1990 e 2004, eles tiraram 600 milhões da linha de pobreza. E ainda tinham 200 milhões abaixo da linha da pobreza. E recentemente, agora em 2018, eles anunciaram que eliminaram todo mundo que estava abaixo da linha da pobreza, ou seja, aquela pobreza extrema deixou de existir. Tem pobreza, tá certo? Mas a pobreza extrema, né, que estava no passado, eles resolveram. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com esse princípio. Para mim, um princípio importante é a solidariedade internacional entre os povos, e nós temos que pensar na solidariedade internacional entre os povos, certo? Do planeta. A questão da ecologia, do respeito à questão do meio ambiente como um princípio universal, e a questão da autodeterminação dos povos. Esse processo da autodeterminação, né, evidentemente que por isso que você tem os acordos multilaterais, por isso que você tem a ONU, por isso que você tem as grandes conferências, por isso que você tem os tratados, para na hora que algum país infringir a questão dos direitos humanos, aí sim você tem que ter uma mobilização internacional. Tá certo? Então esse é um debate importante que a gente tem que entender, que aí, isso por si só, é um debate paralelo. Mas não estou aqui fazendo apologia de nenhum regime, nem estou fazendo apologia de nenhum país. Eu estou aqui colocando claramente para vocês a questão de que hoje nós estamos dependendo da Índia e da China para a biotecnologia, né? E precisamos seguir esse exemplo deles. Né? Márcia Lima, estou muito emocionada com essa palestra, meus parabéns, obrigado, Márcia. Gilvanise Lima, diante dessa belíssima explanação, percebemos o quanto a residência multiprofissional tem um importante papel para conseguirmos darmos conta dessas iniquidades, sem dúvida nenhuma. A residência é esse espaço de reflexão permanente sobre a questão da equidade e iniquidades do sistema de saúde. Professor, é certo que urge a necessidade de investirmos, priorizar ciência e tecnologia, sem dúvida, fundamental. Dentro de um projeto nacional, um projeto estratégico. E aqui no Ceará nós estamos fazendo o dever de casa. É muito importante falar nisso aqui para vocês. A implantação da Fiocruz no Ceará não é uma planta isolada. Não é que a Fiocruz está aqui, eu sou pesquisador da Fiocruz, nós temos o mestrado, o doutorado, não. A Fiocruz é âncora de um distrito de inovação em saúde. E aí, esse é um esforço que a gente está fazendo aí, conjuntamente com o nosso superintendente da Escola de Saúde Pública, Marcelo Alcântara, o nosso secretário Cabeto. Nós estamos fazendo aí também essa parceria que envolve 3 distritos do Ceará. O distrito de Porangabuçu, onde fica todo o complexo da saúde da Universidade Federal do Ceará, o distrito da Fiocruz, como âncora lá no Eusébio, de um distrito de inovação em saúde, e o distrito de Xadac-Xeramubim,
onde fica o hospital de Xeramobim e Quixadá como cidade universitária, onde a gente vai estar trabalhando isso, digamos, como 3 distritos. E esses 3 distritos, exatamente, nós vamos construir na Fiocruz a primeira fábrica de medicamentos biológicos fora do Rio de Janeiro, da Fiocruz. Já começamos a construção. Às vezes, quando eu falo isso, as pessoas perguntam, mas querem ir lá ver como é que está a obra. Não, é porque a obra, nesse momento, está nas pranchetas dos escritórios de arquitetura. Foram contratados 2 grandes consórcios de escritório de arquitetura, um está fazendo a planta estrutural e a planta de produção. A gente deve estar recebendo até julho, agosto agora, essas plantas, e a gente quer licitar e já iniciar no próximo ano. A Fiocruz hoje tem 3 grandes plantas de vacina, quer dizer, vão ser 3 grandes plantas no futuro próximo. A planta que fica em Biomanguinhos, lá na região de Manguinhos, lá no Rio de Janeiro. Uma planta de Santa Cruz, que já foi dada a licitação agora para ser construída, que vai ser a parte de invase. E aqui no Ceará, nós vamos estar produzindo o IFA, o ingrediente farmacêutico ativo para os medicamentos biológicos, e no futuro também uma planta de base vegetal, que é uma plataforma versátil, que a gente chama de multiuso, tá certo? Então, essa é o desafio nosso aqui de colocar o Ceará na rota do complexo produtivo da saúde. Vai ser muito importante. Eu acho que esse é um legado que vai ser deixado aí pelo secretário Cabete, um legado que vai ser deixado pelo governador Camilo. Aliás, é importante que ressalte que já foi deixado pelo governador Cid, porque nós começamos a planta da Fiocruz aqui, ainda foi como uma proposta de campanha do ex-governador Cid Gomes, em 2006, a gente coordenou a parte do plano de saúde dele, e naquele momento a gente colocou a importância da construção dos hospitais regionais. Ele deixou 3 hospitais construídos, o Regional Norte, o Regional do Cariri e o Regional do Sertão Central. Camilo agora vai inaugurar o hospital da região de Limoeiro, de Jaguaribe. As policlínicas, foram 19 policlínicas que foram projetadas, o CELS, que é o Centro de Especialidade Odontológica, e trazer a Fiocruz para o Ceará como âncora de um polo de inovação tecnológica em saúde. Por que eu estou falando isso? Porque foi esse legado importante do governo Cid, que trouxe a Fiocruz num momento importante. Inclusive, nós tivemos o privilégio de ter um cearense presidente da Fiocruz, que é o nosso querido Paulo Gadelha, e isso foi fundamental. Quando eu fui para o Ministério da Saúde também, o ministro Padilha nos ajudou muito, mobilizando os recursos para a construção da estrutura hoje, e em 2012 foi assinado esse protocolo entre o governo do Estado do Ceará e a Fiocruz para trazer uma fábrica de medicamentos biológicos para cá. Nós, inclusive, agora colocamos também, construímos durante a pandemia, uma central analítica, que estamos com capacidade de fazer até 16 testes por dia de Covid, de testes moleculares e sorológicos. Tá? Então, essa questão do investimento em ciência e tecnologia é fundamental. A gente tem que entender que o poder de compra do Estado tem que induzir para que a gente possa atrair empresas de base tecnológica, né, investir em ciência e tecnologia. Aproveitem e estudem o marco legal da ciência e tecnologia. Esse marco legal nós votamos na Câmara em 2015, foi sancionado em 2016, teve um decreto que regulamentou em 2018, e é fundamental para que vocês entendam, né, essa questão da parceria público-privada, do diálogo que tem que ter entre as empresas e a academia, da importância, inclusive, do cientista empreendedor, que o próprio cientista possa ter a sua descoberta, a sua molécula, a sua solução de saúde digital, e colocar essa solução para a sociedade, pagando royalties às universidades, às instituições de ciência e tecnologia. Isso é fundamental, porque se a gente não investir em ciência e tecnologia, a gente não tem. Investir em ciência e tecnologia é investimento público e privado. Importante que a gente entenda isso, né, nesse momento, né? Então, e esse investimento público e privado é fundamental ser discutido de forma transparente, à luz do sol, de forma tranquila, e esse é o novo desafio. E eu queria, inclusive, comunicar a vocês que hoje eu coordeno a Câmara de Inovação, Produção e Empreendedorismo da Fiocruz. Eu vou passar depois aí, quando a gente sempre faz reuniões às terças-feiras, eu vou ficar passando aí para a Valesca
e para a Geise e Luna as informações que vocês podem participar dessa Câmara como convidados sem problema. Roqueline Abreu, professor, durante a pandemia, o atendimento e acompanhamento à doença crônica foi deixado em outro plano. Isso não acaba sendo um erro? Os riscos e agravos não aumentam? Isso aqui, essa sua pergunta é um livro de saúde pública, né? A gente tem que, aí só para a gente responder, a gente precisava fazer uma grande discussão aqui sobre vários temas, mas eu vou dizer, viu, Roqueline, né? Roqueline Abreu, você tem total razão. Nós, inclusive, estamos construindo uma solução de telemedicina, que é um bot que usa processamento de linguagem natural para o hipertenso, diabético e gestante. Nós estamos construindo isso agora, inclusive com o apoio da FUNCAP, do Inova Fiocruz, tá certo? Exatamente porque eu acho que, como você não tem uma articulação nacional do enfrentamento da pandemia, e nós não fizemos rastreamento viral, não fizemos rastreamento de contato, não fizemos vigilância viral, nem estamos fazendo vigilância genômica, que esse é o maior problema dessa pandemia daqui para frente, é vigilância genômica, é que você possa mapear as variantes, que você possa saber o estudo genético, né, genômico dessas variantes. Isso exige vigilância genômica, isso a Europa está fazendo, os Estados Unidos estão fazendo, isso a China faz desde sempre. E a vigilância viral, isso para mim é um dos grandes problemas dessa pandemia, é você não fazer o teste do sintomático respiratório que chega na atenção primária. Então, como é que seria o protocolo correto? Né? Por isso que eu estou dizendo que essa sua pergunta é uma aula de saúde pública, porque a gente tinha que ter em toda a unidade básica de saúde um espaço sem ar-condicionado, sem estar dentro, uma tendazinha de preferência na unidade básica de saúde. Ali você recebia os sintomáticos respiratórios, você pudesse ter uma sala para analisar a anamnese, exame físico do sintomático respiratório, e você testasse o sintomático respiratório. Para você, primeira coisa, quando você testa o sintomático respiratório, ele já entra em quarentena até sair o resultado. E quando sai o resultado positivo, ele continua a quarentena dele. Se for negativo, ele pode continuar a vida dele. Se for positivo, ele continua em quarentena. Com isso, reduz a transmissão. E você faz o mapeamento onde está tendo sustentação comunitária. Como a gente não fez isso no país inteiro, e aí, quando você analisa a curva de março a março, né, você vai perceber claramente que a única coisa que foi orientando a tomada de decisão para as medidas de isolamento social foi a quantidade de leite de UTI ocupada. Isso foi um erro brutal, brutal. Por que isso é um erro brutal? Porque quando você vai fazendo, não, eu só vou decretar lockdown, eu só vou decretar distanciamento social, eu só vou discutir toque de recolher quando tiver 80% dos leitos de UTI ocupados. 85%. Gente, a sustentação comunitária do vírus, ela vai acontecendo sem vigilância viral. Ela vai acontecendo sem vigilância de rastreamento de contato. E ela vai se dando numa velocidade tão intensa que quando ela sobe, e ela sobe, aí você está cheio de pacientes que estão crônicos há 40 dias, há 30 dias nas UTIs. E aí você não tem vaga, porque a rotatividade é muito baixa. Inclusive fruto do aprendizado da medicina com a própria doença, dos médicos com a própria doença, da terapêutica com a própria doença. E aí eu estava pensando, vou escrever um artigo, eu vou chamar As Lágrimas de Março. Vou fazer uma analogia lá com a música do Tom Jobim, As Águas de Março, fica até emocionado. Emocionado. Não pode ser diferente. Nós vamos chorar muito ainda em março, infelizmente. Ainda vamos chorar muito. Porque nós ainda estamos longe, infelizmente. Nós vamos ficar aí talvez 30 dias morrendo mais de 1.000 pessoas por dia. Infelizmente. Porque não fizemos o dever de casa, de testar. Acreditar no teste, acreditar na ciência, envolver a atenção primária à saúde,
numa articulação concreta do enfrentamento da pandemia. Infelizmente, a atenção primária de saúde ficou largada, porque todo o pensamento se voltou para a UTI. Não que eu tenha conta. Isso foi correto. Correto para salvar as vidas, mas não foi correto porque não evitou as mortes que a gente podia ter evitado com as medidas não farmacológicas. Nós acabamos de publicar um artigo, vou mandar esse artigo aí para a gente, para ela distribuir com vocês. Nós criamos um índice de permanência domiciliar. Nosso grupo da inteligência artificial aqui, nosso laboratório, que é o nosso laboratório, é o Larissa, que é o laboratório de redes integradas inteligentes de saúde. Vocês visitem, botem aí Larissa com 2i, Saúde Digital, nosso site da Fiocruz. Temos vários projetos lá, vários artigos publicados. E nós publicamos um agora, que a gente criou o índice de permanência domiciliar, pegamos as API do Google, dos celulares Android, que o Google autoriza a gente fazer a interoperabilidade com as APIs, e mapeamos a população em shopping, em supermercado, em farmácia, transitando na rua e em casa. Manaus começou a aglomerar a partir de agosto. Fortaleza, nós comparamos Fortaleza e Manaus. Fortaleza, nós conseguimos manter ali até 30% até dezembro. Dezembro aglomerou. Aí estamos pagando por isso agora. O Brasil inteiro passou a aglomerar a partir de agosto. Não é questão de você trabalhar, de você ter protocolos, de você seguir os protocolos. Foi o negacionismo da ciência, foi o negacionismo da vida, foi o negacionismo do SUS. E aí, nós estamos aí com a situação de que a gente vai enfrentar o março com muita dor e muito sofrimento. Infelizmente. Infelizmente. Né? Por isso que eu estou pensando em escrever As Lágrimas de Março, porque foram em março de 2020 que morreram as primeiras pessoas. Em março de 2021 ainda vão morrer muitas pessoas. E um ano de sofrimento com muitas mortes. Um ano de sofrimento com muitas mortes. Tá certo? Então, sem dúvida nenhuma, a atenção primária ficou largada, os hipertensos deixaram de ir aos postos de saúde com razão, os diabéticos, muitos são hipertensos e diabéticos, muitos, eu tenho acompanhado isso em várias unidades, e as gestantes também, por isso que nós estamos tentando estruturar uma ferramenta de telemedicina, que você usa no celular, no mobile, mas que você possa acompanhar esse hipertenso em casa, porque como nós vamos ficar um ano, então é possível que a gente tenha aumentado, ainda não tem um estudo sobre isso, eu estou até pensando em pesquisar isso, é possível que a gente tenha aumentado significativamente a quantidade de acidente vascular cerebral, porque se tem uma coisa que é inversamente proporcional à atenção primária, é o acidente vascular cerebral, isso eu mostrei em Sobral, quando eu tenho um trabalho que é um gráfico fantástico, é assim, à medida que eu vou implantando o Saúde da Família, o Saúde da Família estava aqui embaixo, quase zero, o AVC estava aqui em cima. À medida que eu vou implantando o Saúde da Família, o AVC vai caindo. AVC e asma. São duas patologias, são duas situações extremamente sensíveis à atenção primária. E a outra é a mortalidade materna e infantil com a melhoria do pré-natal. Certo? Então, pé diabético, amputação de pé diabético, acidente vascular cerebral, melhoria no pré-natal são extremamente fundamentais para salvar vidas, tá certo? E isso, infelizmente, a pandemia trouxe para nós essa questão, até porque, se você perguntar como é que está a articulação da atenção primária à saúde na pandemia, os secretários municipais estão fazendo das tripas coração, mas não é uma articulação sistêmica, porque toda a inteligência está voltada para resolver o problema quando o leite já foi derramado, ou seja, quando a contaminação já foi ocorrida, quando a pessoa, alguns que têm, porque essa doença é uma caixinha de surpresa, algumas pessoas você acha que podia ter tudo, e não tem nada, e algumas pessoas você acha que não podia ter nada, tem tudo, e realmente tem uma relação muito forte, né, com a idade, por isso que nós estamos vacinando os idosos, tem uma relação muito forte com comorbidades, por isso que é um grupo prioritário, e tem uma relação forte com realmente com hipertensão e diabetes. Mas você tem uma quantidade enorme de pessoas, porque envolve carga viral, envolve defesa imunológica, envolve situações, né, me parece que a carga viral tem uma relação muito forte, e ainda tem muita coisa que está acontecendo que a gente não sabe. Né? Só para concluir, nós inclusive estamos fazendo um inquérito sorológico na Fiocruz, eu consegui isso, tem inclusive uma
pós-doutoranda nossa articulando essa pesquisa, uma parceria grande envolvendo a SESA, Secretaria de Saúde do Estado, envolvendo as Secretarias Municipais de Saúde, começando aqui por Fortaleza, mas o COSEM está participando, envolvemos as Unimedes, envolvemos a Apivida, envolvemos as entidades filantrópicas, envolvemos o ISGH, que é o instituto que coordena os hospitais regionais e as UPAs, e nós criamos uma coorte de todos os profissionais de saúde que se vacinaram, que nós queremos fazer o segmento desses profissionais na questão sorológica. Nós vamos fazer vários cortes dessa coorte para saber como é que a imunidade da vacina vai se comportar nesses profissionais de saúde. Porque nós não sabemos ainda sobre a questão da imunidade produzida por vacina. A gente já sabe que a imunidade produzida pela doença não é natural. Ou seja, não produz uma imunidade natural, porque tem o caso da reinfecção. Inclusive, algumas pessoas que reinfectaram tiveram óbito, tá certo? E aí, inclusive, pela questão das variantes. Então, nós estamos fazendo um estudo de coorte sorológico pós-vacinal, é uma espécie de segmento de vacina em fase 4, que a gente chama. Então, gente, já falei mais do que o homem da cobra, muito obrigado, desculpa aí ter falado demais, os exageros, as emoções, às vezes, as ênfases, né? O meu estilo é coração. Quando a Valesca e a Geis me perguntaram se eu ia usar os slides e tal, eu disse, não, hoje eu não vou usar data show, hoje eu vou usar o data coração. É o data coração, eu disse, não, eu vou falar com essa turma com o coração, vou falar com a emoção, vou falar com essa coisa, porque tem muita coisa que está engasgada aqui na garganta, tem muita coisa que a gente sofre, porque não tem como ser diferente. Mas o mais importante é compartilhar esse momento com vocês. Estou muito feliz. Muito obrigado. E o senhor falou com coração e encantou e emocionou muita gente, viu, doutor? Eu, inclusive, fiquei muito emocionada em vários momentos da sua fala. E no chat, no YouTube, as pessoas... Eu copiei algumas aqui, mas muita gente no YouTube falava sobre o quanto estava encantado com a sua aula, o quanto estava emocionado. É realmente um percurso histórico impressionante o que a gente faz ouvindo o senhor falar. Se o senhor coloca a gente, desde antes da 8ª conferência, o senhor levou a gente para o Foucault, o senhor colocou a gente na 8ª Conferência Nacional de Saúde, o senhor trouxe a gente para o que está acontecendo na pandemia hoje. Então, é um percurso histórico impressionante. Tinha que ser o senhor para dar essa aula. A gente tinha certeza que seria esse show aí que foi de sabedoria, de inteligência, de perspicácia, de emoção e de coração. Tem um monte de coisa no YouTube ainda, gente, a gente não vai conseguir responder, porque o doutor Dorico já está falando há quase 2 horas, não tem garganta que aguente. Com certeza teria assunto aqui, palco para a gente conversar os 2 turnos, certamente. Esperamos ter a oportunidade de trazê-lo novamente para conversar com essa turma sobre um outro assunto, num segundo momento. E fica a nossa gratidão pela sua disponibilidade, pelo seu tempo e pelo seu aceite em dividir com a gente um pouco da sua história, um pouco da sua inteligência. Valesca, eu que agradeço, quero aqui realmente de coração também desejar aí uma longa caminhada, essa turma que está começando, siga em frente. Essa nossa área é apaixonante, né? A gente até brinca, né? Que saúde pública é uma cachaça, né? Quando você entra, não sai mais. E por quê? Porque é a essência da vida, né? É a essência da nossa relação. Qualquer medida nossa salva milhares de pessoas, e isso é fundamental. E eu tenho muito orgulho dessa residência que a gente tem aqui, muito orgulho da nossa Escola de Saúde Pública. Daqui a 15 dias, inclusive, o Marcelo... Vou passar para vocês, o Marcelo Alcântara, que é o nosso superintendente, vai estar falando lá na nossa Câmara de Inovação sobre essa inovação fantástica que ele está liderando, que é o Capacete Elmo. E isso aí, gente, na hora que a gente investe em ciência e tecnologia, na hora que a gente investe na inovação, no empreendedorismo, na hora que a gente trabalha, inclusive, em parceria com a iniciativa privada, porque a gente concebe uma solução, mas quem vai colocar essa solução a serviço da sociedade é uma empresa, é uma startup, é um spin-off, tá certo? É essa parceria, aí você tem a ciência e você tem a resposta. O Capacete Elmo é um exemplo disso. A residência também é tecnologia. Vocês são atores e produtores de tecnologia. Não fico pensando que tecnologia é só a minha agora, que eu estou trabalhando com inteligência artificial
na saúde digital é o Elmo, não. A tecnologia também é a tecnologia leve, é o conhecimento que vocês vão estar adquirindo. O que vocês vão passar nessa residência esses 2 anos é adquirindo tecnologia, raciocínio, capacidade de produzir conhecimento, construção de narrativa, abordagem, tudo isso é tecnologia. É uma tecnologia leve, é o conhecimento. É o trabalho vivo em ato. O trabalho vivo em ato. O que é o trabalho vivo? É uma categoria, né, econômica, que o trabalho vive em ato. E vocês vão estar exercitando isso. Por isso que a residência é fundamental, é o que a gente chama de padrão ouro da formação do profissional de saúde. Por que é o padrão ouro? Porque é lá que você vai aprender e amadurecer. Aquele conhecimento que você trouxe da graduação é uma base, mas ali em cima você vai botar um padrão ouro de conhecimento nas várias áreas que você entrou. Então, boa sorte, muito obrigado, e desculpa aí um pouco o exagero e a emoção. Muito obrigada, professor. Bom dia. Bom dia. Pessoal, eu queria aproveitar para dar as boas-vindas para os residentes que se matricularam ontem. Eu não tenho números, não sei quantos foram, mas sejam bem-vindos ao time. Entraram muito bem, né? Entraram no dia da aula do Dr. Dorico, nessa super aula que a gente teve, então já entenderam aí a que a gente está se propondo nessa imersão, né? Esperamos, pelo feedback de vocês no chat do YouTube, a gente está vendo que vocês estão gostando muito das aulas, estão gostando muito desses momentos. A gente está muito feliz com a participação e interação de vocês no chat. E é isso aí, 11h10, 11h16 já, né? Um bom dia para vocês. A gente volta hoje à tarde, tá? Obrigada pela participação de até agora. Bom almoço para todo mundo. Beijo.